Jesus nos abençoe e fortaleça o nosso propósito de nos tornarmos criaturas melhores, mais felizes e mais amorosas. Façamos um esforço mútuo, não é? Todos nós, para que a noite seja proveitosa, seja rica de aprendizado para todos. E lembrando que o que nós vamos conversar aqui, a gente encontra nos livros, nas palestras dos companheiros mais experientes. Enfim, nós não vamos falar nada assim de novidade e nem nada pessoal, a não ser que eu interprete mal os ensinamentos da doutrina e do Evangelho. Aí fica por minha conta. Mas o que a gente comentar aqui de bom, de construtivo, a gente sabe que tudo de bom procede de Deus, né? E vai passando pelos seus prepostos até chegar a nós. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, o reino de Deus. Desculpe, meu reino não é deste mundo. Nós começamos lembrando de que a gente vem de um passado, até muito recentemente, não é? E para alguns ainda isso subsiste, em que a gente não tinha muita, até mesmo liberdade de pensar, de cogitar das coisas. Tudo nos era apresentado assim como prontos, não é? A gente não tinha acesso a maiores informações, porque isso era privativo de uma certa categoria. E, além disso, as revelações que nós tínhamos, elas eram mais limitadas, não é? Nós sabemos que a ciência dá uma contribuição valiosa para o nosso esclarecimento, mas as coisas relacionadas ao espírito, elas não chegam através de outras fontes. É mais pelo coração do que pela razão, pela inteligência, pelo raciocínio, a que as coisas materiais normalmente nos levam a fazer. Mas com o tempo, a gente vem tendo mais oportunidades, não é? A gente, a partir mais ou menos de 1480, a gente começou, 1480, a gente começou a ter acesso aos livros sagrados, tidos como sagrados, não é? Que até então nós não tínhamos essa possibilidade. Isso coincidiu com o surgimento da gráfica, do Gutenberg, lá na Alemanha, e isso possibilitou que Lutero tirasse a Bíblia, que até então era de uso muito restrito, e viesse a torná-la pública e estimular o seu estudo. Mas os ensinamentos que vieram para nós no passado, eles eram ricos, mas muitas vezes de uma forma subjetiva, porque era da tradição
hebraica e posteriormente da judaica, a utilização de parábolas, de figuras, de uma linguagem figurada, já que nós não tínhamos um vocabulário muito rico que nos permitisse expressar com precisão as nossas ideias, as ideias que chegavam através dos médiuns que eram os profetas da época, e nós ficávamos então limitados a ensinamentos que estavam muito nas entrelinhas do que propriamente nas linhas. Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo. A humanidade, nós sabemos que a sua história não é muito antiga, mas que ultimamente a gente tem se desenvolvido de uma forma mais rápida, não só no que diz respeito ao conhecimento intelectual, mas também aos valores morais, àquilo que tem chegado das fontes maiores, em nosso favor, para a nossa lucidez e a nossa compreensão acerca da vida e de nós mesmos. Então, nós estamos fazendo essa caminhada. E essas revelações são trazidas para nós de uma forma paulatina, na medida em que nós vamos nos credenciando a compreendê-las melhor e fazer bom uso delas. Nós lembramos de uma passagem de Jesus em que ele recomenda, ele nos diz: não jogueis pérolas aos porcos. Jesus não estava ironizando, Jesus não usava de ironia, que a ironia não é algo construtivo, A ironia tem muito mais um aspecto destruidor do que um aspecto de construção. Mas Jesus, como sempre, muito sábio, nos falava a verdade. O que ele queria nos dizer com isso? Tenha paciência, se você já compreende um pouco mais sobre alguma coisa, não imponha ao outro que ele também compreenda da mesma forma. E não adianta a gente insistir, Da mesma forma como os espíritos superiores trazem tanta coisa para nós, e nós também ainda não compreendemos, porque não nos habilitamos para tal, em termos de estudo, de esforço pessoal, de transformação, de vivência. Porque uma coisa importante é a nossa percepção acerca dos valores imortais. Ela só vai se estabelecendo na medida em que a gente estuda e na medida em que a gente vivencia. A gente só buscar o conhecimento intelectual, isso fica apenas a nível de intelecto. E é um aspecto que, inclusive, bloqueia o prosseguimento de uma maior compreensão, Quando a gente procura vivenciar aquilo que a gente tem aprendido, nós somos ajudados pelas leis do amor, que nós estamos todos submetidos a ela e elas agem exatamente no sentido de favorecer a nossa busca, pela transformação interior. Então, a gente tem passado por coisas muito importantes em termos de evolução, de descoberta de novas realidades, e a gente, para chegar ao tema propriamente, a gente gostaria de relembrar
algumas coisas de uma forma muito superficial, ainda que seja assim. Nós somos, o universo, nós sabemos que é infinitamente grande. Não é? O universo, a ciência, a cada dia se surpreende com o tamanho do universo e descobre que o que se imaginava antes é muito aquém de uma realidade maior. Então, nós sabemos que são bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de sóis, cada sol de estrela, né? E cada estrela, cada sol com os seus astros, os astros com os seus planetas. Então, a gente começa, se a gente for começar a percorrer esse caminho, a gente termina ficando meio tonto, porque as nossas referências ainda são muito relacionadas com aquilo que apenas os nossos 5 sentidos percebem, né? A gente ainda não adquiriu essa capacidade de abstração e conceber realidades que fogem muito desses parâmetros aos quais nós estamos habituados. Então, é uma coisa magnífica. E o interessante é que esse universo é uma obra que é fruto do amor. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é tão conhecida, né, mas é de uma profundidade filosófica imensa, não é? Kardec pergunta: que é Deus? Só a pergunta já dá um tratado filosófico, porque ele não limita essa possibilidade de que a gente tenha a compreensão acerca desse... A gente fica até sem palavras para expressar desse ser, dessa... Não é de Deus, enfim, não é? Me lembro de uma certa ocasião, estavam querendo criar uns impostos e queriam excluir os veículos, né, de acordo com a categoria, e um dos veículos que se estava em dúvida se incluía nessa isenção do imposto ou não, era a Kombi. Então, a discussão acerca da Kombi, o que é a Kombi? Aí alguém disse: a Kombi é uma Kombi, que nem é um veículo de passeio, nem é um utilitário exclusivamente, é tudo isso junto. Então, a Kombi é uma Kombi, né, que nem existe mais. Mas tem algo que existiu e existirá sempre, que a gente não compreendeu e eu acho que tão cedo não iremos compreender, que é Deus. Então, a resposta dos espíritos foi, assim, muito sábia, naturalmente, mas que não penetrou na essência, né, divina. Os espíritos disseram: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, para nós, isso já é o suficiente. Quer dizer, os espíritos se referiram aos atributos de Deus, eles não entraram na natureza de Deus, né? Porque a gente não conhece nem a nós mesmos, que somos criaturas divinas. Imaginemos conhecermos Deus, que é o nosso Criador. Então, essa obra maravilhosa é uma obra da bondade, do amor de Deus em relação a nós. E interessante, veja só, a nossa responsabilidade. E tudo isso foi criado para nós. Veja só, não é maravilhoso? E a gente normalmente não se dá conta disso. Veja só, como os espíritos dizem, existe no universo Deus, que é a causa primeira,
né, inteligência suprema, a origem de tudo. Né? Além disso, o que é que existe mais no universo? A matéria e o espírito. A matéria, por si, ela é inerte. E o que é a matéria? A matéria, qual a sua origem? Ela tem origem no fluido cósmico universal. Então, tudo que existe, além do espírito, no universo, se origina desse fluido cósmico universal. Cadeira, computador, a energia, as ondas sonoras, tudo são manipulação dessa matéria original que é o fluido cósmico universal. E além disso, existimos nós, que somos seres inteligentes da criação. Então Deus não criou o universo para a matéria e nem para um deleite pessoal dele. Deus criou o universo para nós. E nos deu um destino. Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu um destino que é chegarmos à perfeição, nos aproximarmos dele, sermos felizes, né? Criaturas felizes, iluminadas, né? Gozando de tudo isso que nos aguarda mais para adiante. Então, nós estamos fazendo essa caminhada. Nós saímos lá de uma origem muito primitiva, não vamos entrar em detalhe agora, nesse momento, e estamos caminhando em direção a Deus. Mas acontece que não é só nós, espíritos, que estamos submetidos a essa lei de evolução, de transformação. O universo todo está em construção, está em ebulição. Nós temos nas leis morais que os espíritos trazem para nós temos a lei de evolução, a lei de destruição, não é? Nós lembramos. Então, tudo está nesse processo, se destrói, né, para que se dê origem a novas formas, a novas ocasiões de transformação. Aliás, tem uma lei que traduz bem isso, uma lei que foi observada por Lavoisier, que ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Talvez ele tenha dito uma coisa mais do ponto de vista material, químico, não é? Aqui não é, professora Márcia? Mas isso aí é uma lei que é universal, se estende a todo o universo. Pois bem, então tudo está em transformação, não é? Tudo está em evolução. E Jesus nos traz um ensinamento. Quando ele diz, olha, em João, no capítulo 14, versículo 2, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, como nós entendemos essas moradas da casa do pai? Outros ideários religiosos entendem essas moradas como sendo os templos religiosos ou alguma coisa que eles encontram uma lógica, um raciocínio para justificar. Mas nós, espíritas, não. Nós compreendemos essas casas do Pai, muito espalhadas pelo universo, como sendo os mundos, assim como a Terra, não é? Então, são bilhões de mundos espalhados o universo afora. Aliás, bilhões é muito pouco, não é? Porque são bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Então, é um número que a gente não alcança. Então, a gente entende essas moradas da casa do Pai como sendo os mundos, o universo afora. Então, esses mundos, eles estão também submetidos a uma lei de evolução, de transformação. Nada no universo é estático, não é nada no universo.
E o livro Os Espíritos, né, Kardec estudando, ele, para efeito didático, ele classifica esses mundos. Os Espíritos nos dizem que esses mundos são habitados, muitos deles ainda numa forma primitiva de evolução, que a gente vai ver aqui, e outros já mais evoluídos, não é? Então, o Kardec classifica esses mundos em primitivos, que são os mundos que, quando ao surgirem, porque Deus não cessa de trabalhar, não é? O universo está sempre crescendo, em expansão, em transformação. Então, como disse Jesus, meu Pai não para de trabalhar, não é? Então, esses mundos primitivos são aqueles mundos que estão na sua origem, não é? Nesse processo de transformação, de surgimento e de criação divina. Então, é uma fase pela qual nós já passamos, não é? Onde a vida é muito mais próxima da sua origem, onde o espírito ele começa a desenvolver inteligência até conseguir atingir a razão, o livre-arbítrio, que é quando, de fato, ele passa a ser um espírito, mas ele está ainda sob o império do instinto. Ele não sabe exercer esse livre-arbítrio, então ele age instintivamente, como a gente observa no reino, por exemplo, no reino vegetal, e mais particularmente no reino animal, não é? Bom, então a gente passou por essa fase. Depois dessa fase vem essa outra fase daqui, que é experimentada pelos mundos que estão numa situação semelhante agora a nossa, não é? A Terra, que é um mundo de expiação e provas. É um mundo em que o espírito já caminhou mais um pouco e começa a exercer com mais intensidade o seu livre-arbítrio, a desenvolver mais o seu intelecto, a sua moral, mas a gente ainda está muito ligado às nossas origens. A gente ainda está muito agindo instintivamente. Nós agimos muito mais pelo instinto do que pelos sentimentos, não é? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com a gente. O que a gente ressalta é que isso daqui, olha, a gente passar de um mundo para outro, não é? Essa passagem, ela não é abrupta, ela é uma coisa suave, é um processo, e na natureza, não é? As coisas não acontecem assim rapidamente, a gente vive tão ansiosamente que a gente quer que as coisas aconteçam muito rapidamente, mas num plano divino, isso tem uma programação muito mais ampla. Então, essa transição ela é lenta. É como um arco-íris, por exemplo, que quando muda de uma cor para outra, é algo que vai sendo feito gradativamente, não é? Não é uma mudança brusca. Então, nós estamos aqui, mas nós estamos já começando a passar para uma outra realidade, que Kardec chamou de mundos regeneradores. Então, nós estamos gradativamente entrando nessa outra realidade. É para um mundo em que a dor já não vai ser mais tão intensa quanto aqui, o amor vai prevalecer mais um pouco, né? Mas nós estamos ainda dando os nossos primeiros passos, né? Na descoberta, na entrada desse mundo de
de regeneração. Talvez por isso a gente esteja presenciando tanta coisa, tanta desarrumação, tanta cabeça perturbada, as ideias, os conceitos, não é? Que a gente vai se perturbando. Essa transformação, ela não é física, né? Ela é emocional, é espiritual. Então, isso deixa a gente meio perturbado mesmo. Quando surgem as coisas novas, a gente se perturba com elas. Se a gente não tem um equilíbrio, a gente entra num desespero, começa a não acreditar, ficar perturbado. É o que tem acontecido com a gente. Mas é mais ou menos quando a gente quer reformar a nossa casa. A gente pega, põe tudo abaixo, né? Desarruma, quebra, tal, para dali surgir uma outra realidade melhor, mais feliz. Então, nós estamos começando aqui, né? Estamos numa fase aqui de transição. Há quem diga que até a gente chegar a uma fase plena de um mundo de regeneração, vai levar cerca de 2.000 a 3.000 anos. Daqui para lá a gente vai estar bem velhinho já, né? Muita gente já aqui com os cabelos brancos, né? Isso se a gente não se perder no caminho, né? Com guerras, se a gente não entreter no caminho pelo canto da sereia, etc, etc. Aí depois desse mundo vem um outro que são os mundos felizes ou os mundos ditosos. Nesses mundos felizes, a matéria já é bem mais sutil, não é? Já é bem menos grosseira. Os espíritos que habitam esses mundos ainda precisam das reencarnações, só que eles já estão muito mais espiritualizados. Então, a matéria ela é muito sutil, né? Os corpos físicos são bem diferentes dos nossos, mais leves, mais quase que transparentes, né? Os corpos são transparentes. O que se destaca mais nos corpos é mais a energia do que a densidade da matéria em si. Então, nesses mundos, a felicidade já é bem maior, não é? A gente já compreende mais esse senso que deve existir de humanidade entre a gente, de amor, de afeto, de obediência às leis maiores da vida, não é? Já deixamos de ser ansiosos, como a mensagem de hoje nos convida a reflexão. Já somos mais pacíficos, já estaremos com o coração mais harmonizados e mais felizes. Já nos amamos, já vemos no outro um irmão nosso, não um adversário, um concorrente. Então, esses são os mundos ditosos, onde o amor prevalece. E depois vem os mundos angelicais. Aí os mundos angelicais já são habitados por espíritos já depurados, que não precisa mais da atribulação da matéria, das reencarnações, para esfriar, para passar por provas, para evoluir. Aqui já os espíritos já estão bem mais próximos de Deus, no sentido de compreensão das suas leis e de vivenciá-las. Então, como a gente aqui observa no nosso mundo, há uma gradação, não é? Existem espíritos que aqui habitam, que são mais rebeldes, são mais endurecidos, e já tem outros que alcançaram um patamar maior de evolução, mas ainda se enquadram aqui. Nos outros mundos, a mesma coisa. Nos mundos angelicais também. Não é que todos os espíritos sejam iguais. Não existem dois seres, duas criaturas divinas iguais, né? Se a gente for para a Amazônia, não vai encontrar duas folhas iguais.
Não é de forma nenhuma. Então, no universo afora também acontece a mesma coisa. Cada um de nós é uma individualidade. Então, aqui também há uma variedade, não é, desses espíritos angelicais, mas tem uns que já estão mais adiantados, mais próximos a Deus, e outros que são anjos, mas que não chegaram ainda no estágio daqueles outros, mas naturalmente estão num estágio muito diferente do nosso de evolução, não é? Bem, então, isso daqui, a gente está conversando isso para chegar aqui. Jesus é o nosso governador espiritual. Quando a Terra estava para ser formada, o universo já tinha cerca de 10 bilhões de anos. E a Terra se formou mais ou menos há 4,5 bilhões de anos. Jesus, ele não foi criado diferente de nós. No amor divino não há preferências, não é? Todos nós tivemos a mesma origem e teremos o mesmo fim. Jesus não foi uma exceção, não é uma exceção. Só que Jesus passou pelo processo de evolução que nós passamos quando estávamos ainda aqui, olha. Jesus também habitou, se reencarnou em mundos primitivos, em mundos de expiações e provas, não é? Obrigado. Então, Jesus também passou por essas mesmas experiências, só que há bilhões de anos atrás, né? Noutras esferas, possivelmente noutras galáxias. E os espíritos nos dizem que esses mundos em que Jesus evoluiu, eles já nem existem mais. Né? Os mundos físicos não existem, porque tudo no universo está em evolução, se destrói para surgir outras formas mais evoluídas, né? E a ciência hoje, a astronomia nos mostra que as galáxias se chocam, não é um choque assim, um planeta batendo com o outro, porque as distâncias são imensas, não é? Entre uma estrela e outra, são imensas, mas há uma destruição, existe uma lei de gravidade, faz com que elas se atraem, os buracos negros e tal. Enfim, isso vai acabando, assim como a nossa Terra também vai acabar um dia, né? Vocês vão arrumando a mala aí, porque segundo os cientistas, o Sol tem energia suficiente para mais ou menos uns 5 bilhões de anos. Depois disso, acaba tudo. O Sol acabando, acaba a vida biológica aqui, não é? Na Terra. Mas o Chico nos conforta dizendo que não nos preocupemos, porque Deus não vai nos abandonar. A essa altura, possivelmente, alguns de nós já devem ter chegado aqui no mundo angelical, né? E quem não chegou ainda, estiver atrasado, vão existir outros mundos, né? Para onde essas pessoas, eu possivelmente serei conduzido para continuar essa jornada de evolução. Então, Jesus, quando o planeta estava para ser construído, ele já era um espírito crístico. E o que os espíritos entendem como espírito crístico? São aqueles espíritos que já progrediram nessa escala evolutiva, não é? E atingiram um conhecimento profundo das leis divinas e da vontade divina a nosso respeito, e já vivencia isso, porque não é só conhecer,
vivenciar. Então Jesus já tinha percorrido esses caminhos daqui, olha, né, percorrido, e já se encontrava há 4 bilhões e meio de anos atrás, nesse estágio aqui, habitando esses mundos celestiais. Então Jesus recebeu, quer dizer, ele se habilitou, se credenciou, não é, a ser e aceitou um convite divino. A gente está falando aqui numa linguagem assim que a gente possa entender, não é? Tudo isso como se processa exatamente, acho que a gente não tem merecimento para uma compreensão maior. Mas a gente tem que usar dos recursos de que a gente dispõe para se comunicar, não é? Então Jesus recebeu a missão de criar a terra. Olha, mas não foi Deus que criou a terra, foi Jesus. Aí a gente lembra que nós todos somos co-criadores do universo, não é? Todos nós. Naturalmente que nós, no estágio em que estamos, as nossas obras ainda são bem incipientes, são coisas singelas, né? Mas nós já fabricamos um computador, o copo, não é? O microfone, são obras nossas, não é? Que Deus nos deu a inteligência e a gente construiu. Agora, quando a gente vai evoluindo nessa escala infinita, nós vamos assumindo responsabilidades maiores, vamos nos credenciando a exercer papéis mais importantes na cocriação do universo, dessa obra que não está pronta ainda, que está em evolução. Então Jesus recebeu isso. Jesus já era um espírito crístico, que já tinha um conhecimento profundo acerca das leis divinas, das leis da natureza, das leis do amor, já vivenciava isso. E não era só ele, provavelmente milhões ou bilhões de outros espíritos, nessa época, também já tinham chegado a esse estágio. Então, Jesus, com a sua equipe de prepostos, cuidou da criação da terra, em nome de Deus, não é? Em nome das leis maiores que regem o universo. Assim como a gente cuida aqui das nossas atribuições do dia a dia, nós não temos, não é? Da família, do trabalho, das nossas responsabilidades do cotidiano. Como nós somos muito pequeninos, essas tarefas, essas responsabilidades nossas são diminutas, são proporcionais ao nosso grau de evolução. Mas no caso de Jesus, ele já era capaz de assumir responsabilidades muito maiores. A gente lembra que isso tudo está narrado nas obras espíritas, não é? Não tem nada aqui pessoal, a menos que eu esteja interpretando equivocadamente. Mas eu acho que não. Bom, o fato é que Jesus, com os seus colaboradores, espíritos superiores também, cuidaram, não é, de preparar a terra para que aqui surgissem as condições de existência de vida, que a Terra inicialmente foi uma nebulosa que se desprendeu do Sol, né, em altíssima temperatura, e com os milhões de anos ela foi resfriando, até que surgiu a água aqui. Como terá surgido a água aqui? Como que a Terra era uma bola de fogo. Bom, eu suponho, o que é a água? A água é uma substância formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? É H2O, uma fórmula que todo mundo conhece, mesmo quem não conhece bem a química.
Então é provável que essas moléculas de hidrogênio e de oxigênio tenham vindo de outras paragens, né? Trazidas para aqui, para a Terra, e aqui elas entraram num processo de fusão, de reação química, dando origem à água, né? Bem, depois os continentes começaram a surgir, os vulcões foram surgindo, a Terra lá dentro continuava superaquecida, deu origem a vulcões, os vulcões entraram em erupção, foi surgindo as terras, os movimentos tectônicos. Então a gente hoje tem essa configuração que nós conhecemos. Aí surgiu a vida e nós viemos habitar aqui. Quando? Em que momento? Em que condições? A gente não sabe. Os espíritos não sabem nos informar. Quem de nós teve origem aqui no planeta, ou quem veio de fora, de outra realidade, não é? Mas o fato é que a gente chegou aqui num estágio primitivo de evolução, ou surgindo daqui mesmo, né? Saindo do forno divino para habitar a Terra, ou vindo de outras instâncias, não é? E estamos fazendo aí a gente estava aqui, olha, começando a nossa caminhada, nós estávamos naquela condição aqui, olha, nos mundos primitivos, nós éramos muito ainda rústicos, ignorantes, não é? Aí a gente vem fazendo essa caminhada. E Jesus sempre esteve como o governador espiritual do planeta. Ele nunca nos abandonou, ele está presente nesse nosso processo de evolução desde os primórdios do planeta Terra. Mas ele recebeu uma missão mais difícil ainda do que criar a Terra. Foi nos conduzir, nos auxiliar, nós, criaturas divinas que aqui habitamos, quer na dimensão material, quer na dimensão espiritual, que cada mundo tem uma atmosfera psíquica que lhe é própria, não é? Então a gente fica preso aqui, não pode sair, a não ser para mundos inferiores, mas para mundos superiores a gente não consegue sair, né? Pelas falta da vibração, do amor necessário para isso. Então, Jesus sempre esteve presente nesse processo e ele recebeu a missão mais difícil ainda do que criar a Terra. Foi de nos auxiliar, né, nessa nossa caminhada em direção ao Pai. O que alguns dizem, né? Os textos antigos falam, ainda hoje, alguns irmãos nossos de outras searas falam, Jesus é o Salvador, não é? Jesus é o Salvador no sentido de que ele veio nos ajudar, veio nos dar um exemplo, veio nos trazer ensinamentos maravilhosos para que a gente caminhe com os próprios pés. Nós estamos submetidos a uma lei permanente de evolução, por enquanto a gente ainda precisa das reencarnações, né? Mas no futuro, mais adiante, a gente nem vai precisar mais do processo reencarnatório. Então Jesus veio nos auxiliar nesse sentido. Então a gente tem, digamos assim, um casamento no civil com Jesus, né? Ele não nos abandona. No casamento civil não acaba, né? Não acaba. Então ele se agarrou a nós, Jesus se agarrou a nós. Nós fazemos parte do seu rebanho e ele não nos abandona nessa caminhada. E ele diz textualmente que a sua missão só está concluída quando todas as ovelhas do seu rebanho estiverem
salvas, ou seja, estiverem aptas a caminharem por si só em direção a Deus. No momento a gente não adquiriu ainda essa capacidade, então a gente precisa da mão amiga de Jesus. Então ele anteriormente nos mandou os seus prepostos antes dele estar aqui com a gente, não é? No passado, aí passou lá pela época mosaica, Moisés veio dando uma contribuição, mas todos aqueles que vieram no passado, em todos os campos da religiosidade, da filosofia, da ciência, foram espíritos que vieram, em nome de Jesus, colaborar para a nossa evolução. Claro que eles traziam ensinamentos e valores compatíveis com a nossa realidade. Já pensou se há 1000 anos atrás viesse um cientista para desenvolver um computador ou um celular? Seria impossível, não é? Nós não tínhamos a inteligência, a ideia, a capacidade de conceber e de utilizar isso. Então a gente está sempre assistido por Jesus, que não nos abandona. Então nós estamos aqui, olha, fazendo essa caminhada, estamos aqui ainda, mas Ele pacientemente aguardando que cada um de nós, Ele faz isso em obediência à vontade de Deus, né? E nós temos o livre-arbítrio, nós caminhamos conforme a nossa própria vontade, só que nós não podemos estacionar muito. Quando a gente para por muito tempo, está fazendo muita coisa errada, aí a vida vem com os recursos de que ela dispõe e dá umas cutucadas na gente, para a gente despertar e continuar. Aí vem uma doença, vem uma morte de um ente querido, vem um desemprego, vem uma depressão, enfim, vem algo para nos mostrar que a gente precisa acordar. As dores da vida, elas não têm a finalidade de nos punir, elas têm uma finalidade de nos fazer crescer, não é? É como a febre, por exemplo. Quando alguém tem febre, o que é? Significa que tem alguma coisa ali no organismo que não está bem. A febre funciona como um alerta para nós, não é? A mesma coisa das nossas dores, as dores morais, as dores físicas também, tudo isso faz com que, no conjunto, não é, nos obrigue, porque é uma obrigação, nos obrigue a caminhar em direção a Deus. Essa caminhada se torna mais leve, mais suave, quando a gente espontaneamente procura caminhar com os próprios pés, não é? É como acontece, por exemplo, com um carro de bois, né? Os bois ali, quando eles vão caminhando, fazendo a sua tarefa, quem vai conduzindo não precisa fustigá-los. Mas quando o boi é preguiçoso, aí vem alguém dar uma maldade, quer dar um ferrão, bate, sei lá, faz qualquer coisa para ele se enquadrar naquela missão que ele está executando. Simbolicamente, conosco funciona assim em relação às dores. Então, Jesus é esse grande amigo nosso, benfeitor maior, que está muito acima de nós nesse processo de evolução, né, e que serve para nós como um exemplo, como um modelo, como guia, conforme nos dizem os Espíritos. E ele é o nosso governador espiritual. Há quem diga que ele não é apenas o governador do planeta Terra, que tem outros planetas, outros mundos
que também estão sob a sua égide, sob seu cuidado, né? Que são tantos trilhões de planetas, né? Uma coisa não é tão simples assim. Então, em João, aqui no capítulo 18, nesses versículos, consta a seguinte narrativa: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino, olha aqui, olha, ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Tá? Fantástico ali. Então, Pilatos pergunta a Jesus: olha, és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Então, o que foi que Jesus nos disse com isso? Ele disse: olha, se o meu reino fosse daqui, de pedra, né, o que aconteceria? A gente vê com essas autoridades aí muito importantes, que eles têm guardas, têm exército, têm tudo para lhe proteger. E Jesus não tinha nada disso. Então Jesus disse: se o meu reino fosse desse mundo, dessa realidade, eu teria aqui um exército para me proteger, estaria aqui me defendendo, mas não há isso, né? E ele diz mais, que o meu reino ainda não é daqui. O que é que Jesus quis dizer com isso, na nossa interpretação? Jesus quis dizer o seguinte: nós não vimos que o nosso planeta não está num processo de evolução? Saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de expiação e provas, começando a entrar no mundo de regeneração e por aí vai. Jesus quis dizer que o reino dele não pertencia a essa realidade que nós estamos vivenciando atualmente. Que o reino dele é o reino do amor, o reino o reino dos valores perenes, né? E não o reino das conquistas materiais. E ele diz também ainda que ainda não é. Ou seja, o que é que ele diz aqui? Que o reino de Deus será aqui também. A Terra não está evoluindo, né? Nós não estamos passando por esse processo. A Terra vai chegar no mundo angelical também. No mundo angelical não, no mundo feliz, né? A Terra também vai chegar lá, é um processo lento. Mas todos nós, desde aquelas criaturas mais perturbadas, mais em desarmonia com as leis do amor, até aquelas mais evoluídas, todos nós iremos chegar. Aqueles que se adiantarem nesse processo, eles vão se antecipar e vão sair da Terra e vão para um mundo mais adiantado, para um mundo de regeneração, digamos, né? É o que aconteceu, por exemplo, com Bezerra de Menezes, né? Narram que Bezerra de Menezes teve uma vivência assim tão profunda do amor, e quando ele desencarnou, ele tinha méritos para ir para um mundo material ainda, mas um mundo de muito mais evolução do que a Terra nesse momento, e ele pediu para continuar aqui nos auxiliando. Então, quem ficar na média em termos de evolução
vai continuar por aqui, mas vai chegar a um mundo feliz. A terra vai ser um mundo feliz. Quem ficar meio preguiçoso, rebelde, mal comportado, vai ser conduzido a ir para um outro mundo inferior, né? Porque, como Jesus prometeu, haverá separação do joio e do trigo. A terra tem que evoluir, e quem fizer objeção a essa evolução será convidado a se retirar daqui. Então é maravilhoso. Eu sou encantado com isso, né? Não faço o esforço que deveria para caminhar mais rápido, mas eu acho que isso é extremamente democrático, porque todos nós estamos percorrendo esses caminhos obrigatoriamente, né? Porque é da lei divina que a gente caminha em direção à luz, em direção ao Pai, e ao mesmo tempo é algo que dá a nós, delega a nós as responsabilidades para que isso aconteça. Se a gente não faz, por enquanto, mais tarde a gente haverá de fazer. A vida vai colocar a gente nos eixos para que a gente faça isso. Mas tem uma outra consequência também. Se eu não procuro fazer isso agora, eu estarei postergando a minha felicidade. Se eu sou feliz amando e eu me recuso a aprender a amar, eu estou deixando de ser feliz, né? Estou acomodado numa zona de conforto, tomado pela cegueira, né? Não deslumbro a possibilidade de me transformar, de ser melhor, mais feliz. Aí a vida vem depois e pega a gente pela orelha e põe em pé para que a gente caminhe, continue a caminhada. Bom, estamos chegando já. Então Pilatos insiste: és, pois, rei? Jesus respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Jesus não podia falar com a gente assim, naquela época, abertamente, não é? Com toda clareza, falar com os recursos, os conhecimentos que a gente já dispõe atualmente, vindos deles também, não é? Através dos espíritos superiores, seus colaboradores nesse processo todo. Então Jesus se refere aqui: eu vim dar testemunho da verdade. E o que é a verdade? Ele deixa a verdade a critério, a sua compreensão a critério de cada um de nós. Às vezes a gente diz, cada um tem uma verdade, mas eu particularmente acho esse raciocínio não muito bom, porque o que eu tenho não é a minha verdade, eu tenho uma visão parcial da verdade absoluta. Cada um tem uma visão dessa verdade absoluta, porque existe uma verdade absoluta, né? Que é o amor divino, né? E isso é uma verdade absoluta. Então, cada um está interpretando de uma forma que lhe é própria. Ele está tirando com o seu baldezinho dos rios de graças que a vida oferece para nós, né? Para essa compreensão. Então, a nossa verdade, entre aspas, ela é uma verdade parcial dessa verdade única e absoluta. A vida futura a gente não vai comentar, porque já passamos da hora, mas era um comentáriozinho bom que a gente tinha para fazer, mas vamos deixar para uma outra ocasião. E Jesus se refere à porta estreita, ele nos adverte: olha, não é brincadeira, vocês, para percorrer esse caminho, tem que renunciar a muita coisa, tem que abdicar dos seus próprios instintos, dos prazeres que muitas vezes nos levam ao equívoco, né? Então, essa é a porta estreita que Jesus
se referia, né? A porta da renúncia, da luta pessoal, né? E a gente termina com um convite que ele nos faz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente fizer isso, aí os nossos problemas todos estarão solucionados. Não é que deixe de existir problema, né? Não, a gente estaciona na nossa evolução, mas eles vão tomar, olha, um significadozinho, uma proporção assim, né? A gente vai estar tão envolvido com o amor que nem vai lembrar dos embates do dia a dia, né? Que Jesus nos abençoe e obrigado pelo carinho de todos. Então, agradecemos mais uma vez pelo belo trabalho do nosso irmão Leones, essa bela exposição, um tema muito bom. Muito obrigado, Leones. Meus irmãos, vamos agora, antes de fazermos a prece, quero só lembrar que no próximo sábado, agora, dia 14, teremos mais uma TCI, a nossa terapia comunitária, com a nossa querida Vera Ferraz, psicóloga. No início nós teremos a meditação de 8h30 às 9h e depois teremos a terapia. É assim, muito bom, quem puder participar, venha para conversar sobre os problemas, cada um diz os seus problemas e por aí vai. É um tema muito bom, é um trabalho maravilhoso, muita gente está gostando, dando resultado, então quem quiser estão convidados. Vamos agora fazer nossa prece final com nossa irmã Mabel. Então, meus irmãos, nesse clima de paz, de serenidade que aqui se encontra, queremos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, a oportunidade que tivemos na noite de hoje para esse aprendizado. Que possamos, ó Mestre, ter a capacidade e a coragem de dominar nossas más inclinações, nossas má tendências e seguir o nosso guia, nosso modelo, Jesus. E para isso, Senhor, que possamos colocar em prática o Evangelho, aprender a amar mais, perdoar mais e seguir o Teu encontro. Como espírito endividado, Senhor, e como crianças, estamos indo ao Teu encontro. Nos fortalece a cada dia diante das nossas dificuldades. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, continue sempre ao nosso lado, velando por todos nós, a humanidade. Que assim seja.